queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje estaremos lendo a lição de número 10, dia 7 de março de 2021, que tem como título O Senhor Jesus cura hoje. Então, este é o título da nossa lição, qual estaremos estudando neste momento. O Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo, ele diz: é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sará todas as tuas enfermidades. Salmos 103 e verso 3. E a verdade prática, ela diz: a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Pois bem, é um assunto bastante interessante para a nossa meditação. Falar de cura, para mim, é uma coisa bem específica e boa, porque eu gosto muito de trabalho de cura, de libertação, e estou há tempos nesse trabalho e gosto quando se fala de cura, porque a Bíblia, se nós olharmos para ela, nós vamos ver que Jesus curou, houve muitas curas no Velho Testamento e assim sucessivamente as coisas andam, E é por isso que nós cremos na palavra, é por isso que nós aceitamos a cura, porque é bíblico. A Bíblia diz que Jesus curou os enfermos, E quando Jesus cura o enfermo, porque ele tinha um propósito na vida de cura, estão entre os dons espirituais e por isso são atuais. Se nós vermos lá em 1 Coríntios 12, a partir do verso 9, são os dons de cura, estão entre os dons espirituais e por isso são atuais. Muitos não creem na Bíblia, nem creem na cura do milagre. Várias denominações tradicionais não creem, mas para nós isso não é novidade, porque nós cremos naquilo que a palavra diz. O que a Bíblia diz é o que nós cremos. Extra bíblico para nós não nos interessa, porque nós não iremos entrar por esse caminho, porque nós queremos apenas falar sobre o assunto que hoje é cura, É um assunto importante, como eu já falei, Os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os curavam. Então, esta missão, nos dias de Jesus, foi feita pelos discípulos, Está lá em Marcos 6 e verso 3. Mas hoje, a Bíblia nos fala e nos mostra, Está lá em Tiago, 5, que se tem alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, ungindo com óleo, Hoje em dia quase não se vê mais pedir unção com óleo. Muitos hoje acreditam muito num bom plano de saúde, acreditam muito no dinheiro, mas Jesus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E nós não podemos ocultar essas coisas, essas verdades. Porque o Senhor Jesus nos deu o poder para isso, curar os enfermos. Mateus 10 e 8 está lá, o Senhor nos dando autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, no nome de Jesus. Então nós temos esta oportunidade de assim fazê-lo, porque é ordenança do Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, E nós estamos falando a palavra do Senhor. A introdução da nossa lição, ela nos diz: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Como Jesus fez no passado, Ele deseja curar, libertar
os enfermos e oprimidos. Olha bem, a primeira coisa é a cura da alma. Se a pessoa não se dispuser ao lado de Jesus, receber a salvação, dificilmente ele vai receber a libertação. E muitos são oprimidos porque desprezam os dons do Senhor. Muitos são oprimidos porque não crê na libertação. Mas Ele demonstrou a misericórdia e a compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. Então Jesus, por sua vez, Ele mostrou para nós a sua compaixão, ao tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como está escrito lá em Isaías 53. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade, Então Deus não mudou, Deus é o mesmo. As promessas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são atuais. A Bíblia é antiga, mas é atual, porque nos dias odiernos, nos dias que nós vivemos, nós passamos por muitos problemas, muitas coisas têm surgido e grandes problemas têm acontecido entre o povo de Deus. Porém, o Senhor Jesus, Ele continua o mesmo. A sua paixão, a sua misericórdia é imutável, não tem sombra de variação, não muda. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Bom, esta é a introdução da nossa lição. O primeiro ponto diz: a cura divina na Bíblia. Se nós olharmos para os livros da Bíblia, vamos ver quase todos eles falam sobre cura, De Gênesis a Apocalipse, vamos encontrar 90 ou mais 95% dos livros falando sobre cura. Mas a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças, como a orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era a promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Olha bem, o povo sempre tem que fazer a parte dele. Deus está pronto a fazer a dele. Agora, nós, muitas das vezes, é que não nos colocamos no lugar que Deus quer. Deus nos quer de uma forma e muitas vezes nós estamos de outra. E muitas vezes pedimos e não recebemos, Como diz lá o apóstolo Tiago: pedis, não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites, Então, Deus que conhece todas as coisas, conhece o nosso entrar e o nosso sair, o nosso levantar, o nosso deitar. Então, Ele conhece e sabe o que é melhor para nós. Então, por isso, nós precisamos fazer a vontade dEle. E quando não fazemos a vontade dEle, exatamente não recebemos a cura. Porque se não fizermos a parte que Ele manda fazer, como é que nós vamos receber? Deus garantiu a saúde aos seus filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai, E muitas das vezes tem muitas pessoas que não lembram mais da promessa de Deus, Não lembram mais do pacto que fez com Deus. A palavra cura divina é uma promessa feita pelo Senhor Deus desde os dias de Israel no deserto. Êxodo 15, 26. A presença de Deus entre o povo era a garantia da provisão e saúde. Êxodo 23, 25, que diz: e servireis o Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do vosso meio as enfermidades. Então aqui está uma das grandes promessas no livro de Êxodo, capítulo 23, versos 25. Em todos os aspectos físico e emocional e espiritual. Então, a nossa saúde tem a ver com o aspecto físico, emocional e também espiritual. A doença entrou no mundo após a queda do homem. O pecado de Adão e Eva introduziu a morte, a enfermidade e a debilidade humana.
a soberana vontade de Deus não inclui a doença na criação. Deus não fez o homem para ficar doente. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para pecar. Mas uma vez entrando o pecado, uma vez isto aconteceu, agora os males também vêm sobre a vida do homem. No entanto, quando o Senhor Deus reuniu o seu povo de Israel, ele fez promessa de que, enquanto houvesse culto sincero no deserto, haveria alimento, água e cura. Para que isso acontecesse, os seus servos deveriam apenas olhar para ele e crer na promessa. Olha bem, enquanto houvesse culto sincero, será que nós estamos em sinceridade na presença de Deus? Por que tantos males? Por que tanta essa pandemia, não vou falar epidemia, mas pandemia, né? Que está atingindo o cosmos, né? Mas nós estamos em goze, nós estamos debaixo da proteção divina, né? Ao Salmo 46 diz que Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quem está no arraial de Deus, não se preocupa com essas coisas. Ah, mas o crente pega Covid? Pode ser até que pega. Porém, a promessa de Deus, ela não falha. Se nós estamos fazendo uma adoração sincera, se nós estamos num culto sincero, se nós estamos fazendo a sua vontade, não vai faltar nada, né? Não vai faltar alimento, não vai faltar água, não vai faltar cura, não vai faltar nada. Para isso acontecer, o servo de Deus deveria apenas olhar para ele, permanecer na sua promessa. Êxodo 15, 26. A cura é a vontade de Deus. Esta é uma das partes bastante dedicada da cura divina. É a vontade de Deus curar a todos, ou não? Claro que sim, né? O mistério do Senhor Jesus Cristo é marcado por grandes poder e autoridade. Os trechos bíblicos citados mostram que durante suas cruzadas evangelísticas, ele sempre curava a todos, a maioria dos enfermos, devido ao tempo e a possibilidade logística. Expulsava os demônios, como está lá em Lucas 4:40, Mateus 8:16. Não há relato bíblico de que Jesus Cristo tinha deixado um único enfermo sem ser curado, ou oprimido sem ser liberto. Ao contrário, todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos, né? Então, como aquela mulher, né? Botou no seu coração, né? Se apenas tocar as vestes de Jesus, né? Ela ia ser curada daquele fluxo de sangue. Ela tinha hemorragia, né? A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo com os médicos, né? Muitos anos sofrendo, mas ela creu em Jesus, ela confiou nas promessas de Deus e ela colocou no seu coração, ela tomou uma atitude drástica: se eu pelo menos tocar nas orlas dos vestidos do Senhor Jesus, eu vou ser curada, né? E a Bíblia afirma que ela conseguiu romper a multidão. A primeira coisa para alcançarmos a cura é romper os problemas, né? A multidão de problemas que está à nossa volta. Quando nós conseguimos romper essa multidão que está à nossa volta, os problemas que nos acercam, que nós tocamos nas orlas de Jesus, aí a cura, ela é garantida. Muitas das vezes nós não sabemos adentrar, né, na despensa de Deus e arrancar de lá aquela bênção que está lá guardada, que está lá esperando para nós tirarmos de lá. E nós às vezes não sabemos como fazer isso. Mas o Senhor Jesus é bom, Ele é misericordioso, Ele nos ensina, Ele nos instrui como devemos fazer. Até ensinar a orar, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. O Senhor Jesus disse que desceu do céu para fazer a vontade de Deus, João 6,38.
essa é uma descrição muito importante, que muitos suportam, suporta esse assunto, porque por meio de curas, das diversas curas, o Senhor nos mostra aqui que a vontade de Deus é a do Pai, a sua vontade. Por fim, há um episódio em que um leproso o procurou para ser curado, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me curar. E Jesus disse: quero. E sem hesitar, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Mateus 8, 2 e 3. No mesmo instante, aquele homem ficou como a pele de um bebê, uma nova pele, né? A sua lepra desapareceu num piscar de olhos, né? Assim, melhor dizendo, para entendimento dos nossos ouvintes. O leproso aproximou-se de Jesus exatamente com uma dúvida da maioria dos cristãos dos nossos dias: o Senhor quer? Jesus responde: eu quero. Então Jesus, ele quer curar, agora basta nós colocarmos na nossa posição de servo, colocar na posição que ele quer que nós ficamos. Muitas das vezes nós queremos receber a nossa cura, mas, tomando uma aguinha de coco, lá no nosso apogeu, lá nas nossas festas, na nossa recreação, e muitas das vezes queremos que Deus nos cura, mas assim, estou lá tranquilo, na hora que Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas não é bem assim, Ele quer que nós façamos a sua vontade. Ele quer sim, Ele está pronto a fazer. O leproso perguntou: você quer? Ele disse: quero, eu quero. Podemos declarar com certeza que tudo que ele fez foi a vontade de Deus. Logo posso supor que Deus quer curar a todos. Lembrando que a minha opinião é assim que eu creio, e porque Deus não cura a todos, acredito que é uma questão de conhecimento, de fé. Lucas 9, 40 e 41. Na ocasião descrita por Lucas, havia um pai com um filho sendo oprimido pelo diabo. O homem foi falar primeiro com os discípulos, que não conseguiram sarar o menino. O pai do garoto fala com Jesus e conta o ocorrido, algo que deixa o Filho de Deus profundamente irritado. Em seu desabafo, Jesus esbraveja: ó geração perversa e incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vós sofrereis? Traz o menino, traz-me aqui, traz o menino. Jesus retribuiu a ausência da cura divina feita por falta de fé. Em seguida, ele cura o menino. Sabemos que a fé é o produto do conhecimento de Deus, Romanos 10, 17. Se não temos conhecimento de que a vontade de Deus é curar a todos, logo não cremos. Se não cremos, não há glória de Deus. O ponto 2, primeiro ponto, o 2, a prevenção de doenças bíblicas. Primeiro, alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Bom, então nós sabemos, que a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a saúde, claro, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Lavar as mãos com sabão, usar álcool e gel, usar a máscara de proteção. Todos os cuidados devemos tomar, porque sabemos que as doenças, elas estão no ar, estão na poeira, estão em todo lugar, e nós precisamos estar preparados, imunizados contra esses vírus que estão no ar. Então, o comentarista, ele deixa um recado bem bom, bem tranquilo para nós, a prevenção de doenças bíblicas, higienização adequada, são bons hábitos.
Muito bom. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra que o interesse divino na saúde publicada é individual. Jeremias 8:22. A religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. Exatamente o que nós fazemos e que falamos com os nossos membros das nossas igrejas evangélicas. Ensinamos, né, como se proceder, né, como evitar a proliferação desse vírus e assim sucessivamente, né. Então, a igreja é um órgão de instrução, não só as bases bíblicas, dos nossos princípios religiosos, mas também a base da saúde, porque nós sabemos que as doenças, elas são transmissíveis, né? Embora são coisas que vêm e passam, mas mesmo assim, nós precisamos estar atentos, alertos a todo e qualquer movimento de doença. O Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. Olha aí. Hoje não é diferente. Se Israel dependia mais de Deus, imagina nós. Nós somos 100% dependentes de Deus. Lá, eles acreditavam, as outras nações acreditavam muito nos médicos. Não é pecado procurar o médico. A Bíblia diz, né, que quem está doente, né, procura o médico. Mas a restauração e a cura é através da nossa fé. Se eu não tenho fé, se eu não consigo, porque, olha bem, a fé, eu primeiro tenho que crer. Eu tenho que crer primeiro, depois a fé. Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova das que se esperam. Em Hebreus 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, aí está, né? A dependência 100% de Deus. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamavam a atenção do povo. Mateus 4, 23 e 25. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor compadecia dos enfermos, dos oprimidos e todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelha que não tem pastor. Mateus 9, 36, Marcos 6 e 34. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. Isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Marcos 16, 17. Né? Então, aqui nós vemos a continuação da cura. Isso não mudou e vale para os nossos dias. Apesar que muitas denominações, muitas pessoas tradicionais, né, não crê em cura, mas não me importa se a pessoa crê ou não. O importante é quem está necessitado crer. Quando Jesus falou, você crê? O leproso na hora, eu creio, Jesus. Ou melhor, o cego disse, eu creio. Então, o cego ficou vendo, porque ele respondeu a Jesus na mesma hora que ele cria. Ele estava crendo realmente, queria ser curado. A Isaías 45, verso 2, olhai para mim e sereis salvo. Né? A salvação aqui está relacionada também com a cura. Né? Se eu quero ser salvo, eu olho para Jesus. Se eu quero ser curado, eu olho para Jesus. Se eu quero ter
um bom desempenho no meu trabalho, eu oro para Jesus. Se eu quero ir bem na minha faculdade, eu olho para Jesus. Se eu quero ser um bom professor de escola dominical, eu tenho que olhar para Jesus. Se eu quero ser um bom mestre, eu tenho que olhar para Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres, né? Por isso que o profeta Isaías, né, no capítulo 45, versos 2, olhai para mim, né? Então, o nosso foco é olhar para Jesus, porque olhar para o homem, nós vamos ficar decepcionados. Hoje, o que existem hoje, são muitos empresários da fé, né? Muitas pessoas negociando a fé, vendendo cura, vendendo água ungida, vendendo um monte de coisa, tijolo, vassoura, e assim vai por aí, né? E diz que aquilo ali cura, né? E óleo de Israel, água do Rio Jordão, né? Tudo coisas que para nós não faz nenhum sentido. O sentido para nós é olharmos para Jesus. Aí sim, se olharmos para Ele, nós vamos ter certeza que nós vamos ter a resposta das nossas necessidades. Pode ser cura, pode ser salvação, pode ser um problema financeiro, pode ser de ordem moral, pode ser de ordem espiritual, não importa. O importante é o foco, o importante é estarmos olhando para Ele. A boda de Caná, a mãe de Jesus falou com o servente: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E nós, lá em João, capítulo 4, e nós precisamos fazer tudo que ele nos mandar. No entanto, por causa da miséria humana, operou milagres e prodígios e maravilhas. O Senhor compadecia dos enfermos. Jesus sempre compadeceu dos enfermos, sempre teve uma palavra de cura, sempre teve uma palavra que alegrasse o coração, né? Muitos receberam, os que criam, os que não creram não receberam. Vamos para o segundo ponto, a cura divina como parte da salvação. Agora nós temos a cura atrelada à salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes desta palavra profética no Novo Testamento, que mostram que, com clareza, que a salvação e cura divina caminham juntos. Bom, salvação e cura divina estão atreladas, caminham junto, estão uma ao lado da outra. Se eu estou no caminho certo, se eu estou olhando para Jesus, se eu estou caminhando com Jesus, então eu tenho garantida a minha salvação e posso dizer que garanto também a cura das minhas enfermidades. Se eu fosse contar bênçãos recebidas, eu mesmo de cura, né, eu tomaria todo o tempo da lição aqui só contando cura e como Jesus fez, né? Mas nós queremos não tomar mais muito tempo, vamos escorrer mais um pouco, né? A salvação é o termo que se aplica a diversas ações de Deus em favor do seu povo. Bom, 4 coisas, né, acompanham. Primeiro, os israelitas, eles eram escravos, né? A primeira coisa que acompanha a salvação é a pessoa sair da escravidão, né? A escravidão, o escravo, ele faz o que o seu senhor manda. O escravo não tem liberdade para fazer o que quer. O servo, ou escravo, que é a mesma coisa, ou servente, né, ele faz o que é lhe mandado. Alguém que está com autoridade sobre ele para mandar fazer. Então, a primeira coisa para a salvação é sairmos da escravidão. São 4 coisas, né? A primeira é a escravidão. Depois, os israelitas saíram da fome no deserto, né? A Bíblia diz que eles estavam lá e qualquer coisa estava reclamando, né? Faltava carne, faltava isso e começava a reclamar, né? Então, estava com fome, Deus mandou o maná. E eles comeram o maná, né?
depois enjoaram do maná. Depois a espada. As guerras acontecem. Em nossos dias, são guerras espirituais, né? Nós batalhamos mais com as hostes infernais da maldade dos lugares celestiais. Então nós precisamos ter muito cuidado para enfrentar essas coisas. E depois as enfermidades. Então, primeiro escravidão, segundo fome, terceiro a espada e quarto enfermidade. Ao sairmos desse quadro, nós poderemos cantar o hino da vitória e dizer, cantar como Miriam cantou, né? Quando atravessou o Mar Vermelho do outro lado, né? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cura divina. A declaração de fé é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Cristo Jesus. Muito bem, nós sabemos que a cura não é só do corpo, né? É da alma. E muitas das vezes a cura, nossa alma está enferma. E isso acontece, e muitas das vezes, quando nossa alma está enferma, o nosso corpo se declina, nós procuramos o médico, e o médico faz todos os exames e não vai encontrar nada, né? Como aconteceu aqui nesta igreja, com um de nossos pastores, né? Desta igreja, foi próximo Natal, não sei se foi Natal de 2018 para 19, ou 17 para 18, sempre um desses dois natais aí. Ele estava sentindo uma dor muito grande na perna, e ele foi ao médico, fez todos os exames, não dava nada. Chegava em casa, a dor piorava, tomava remédio, nada, voltava no médico, nada. Por fim, ele disse, olha, algo está errado, isto não é coisa para o homem, é coisa para Deus. E ele entendeu, discerniu espiritualmente, né? Quando Paulo fala em Corinto lá para discernir os espíritos, então foi exatamente o que aconteceu com esse pastor, né, da nossa igreja aqui. Então ele botou a mão em cima e expulsou em nome de Jesus, e aquele mal desapareceu. Ele mesmo deu testemunho aqui na igreja, né, contando que isso aconteceu com ele. Então, muitas das vezes, nós misturamos demônios com enfermidade. Então, precisamos ter o discernimento de quando é demônio que está atacando a pessoa e quando é a enfermidade do corpo físico. Porque o corpo físico, através dos exames, a ciência evoluiu, né? E os médicos descobrem, né, a parte do corpo que não está funcionando e receita ali um remédio para que melhora essa situação. Agora, quando é enfermidade na alma, o médico não vai achar mesmo, ele vai fazer todos os exames e nada vai constar. Por quê? Porque é enfermidade na alma e o médico não vai achar nunca. Mas para nós que conhecemos a palavra, para nós que cremos na cura, para nós que cremos na libertação, isso não é novidade, é apenas corriqueiro, né? Isso passa, já vi várias coisas disso acontecer, né? E Deus sempre faz a sua obra. É tendenciosa procurar logo os médicos em caso de doença. Não é errado, Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Está lá em Mateus 9, 12, Marcos 12, 17, Lucas 4, 23. Lucas era médico, o evangelista Lucas, ele era médico, né? Mesmo assim, o milagre aconteceu também pelos recursos científicos da medicina. Então nós sabemos que a medicina foi dada por Deus, né? Deus deu ao homem a sabedoria de estudar, né? Aprender a lidar com as doenças vigentes, né? Aquilo que vem acontecendo. Então, esta é uma bondade de Deus, né? Abrir a mente do homem para que ele possa entender, né? Estudar, através dos estudos da ciência, para poder receitar um remédio que realmente vai combater aquela enfermidade. Agora, porém, nada se move sem a permissão de Deus. Mesmo com todo o conhecimento, se Deus não quiser, a medicina não vai fazer nada. Pode dar o remédio certo, que a pessoa não vai ser curada. Agora, quando Deus deixa por conta própria, aí sim, né? A vontade permissiva de Deus, aí
o remédio resolve. Mas muito bem, vamos continuar. A salvação e a cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta em nossa redenção e alcança também o corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente procede da cura física. É Ele que perdoa os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103, verso 3. A cura do paralítico Cafarnaum, Mateus 9, 11. E também a passagem paralela dos evangelhos sinóticos, os três, Mateus, Marcos e Lucas, É, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Em Tiago 5, verso 15. Então, aí nós vemos aí, que o comentarista, ele deixa bem claro, que a vontade de Deus é curar tanto a alma como o corpo, principalmente a alma, porque a ciência, com todo o seu conhecimento, eles lutam, para descobrir, mas eles não conseguem, apenas dão um empalhozinho, alguma coisa para remediar, mas na realidade não cura nada. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós estamos, confortados com isso, porque sabemos que essas coisas não nos faz, ser descrente, não, muito pelo contrário, é aí que nós vamos crer mais e mais nas promessas de Deus. Vamos continuar, Onde não há demônio, como expulsar demônio? Não há. Isso machuca as pessoas. Muitas vezes, a pessoa quer orar para um enfermo e a pessoa não está endemoniada, está doente, e a pessoa que está orando sem o conhecimento, sem a revelação da palavra de Deus e o discernimento do Espírito, quer expulsar demônios onde não tem demônio. Expulsar demônio onde é físico, é coisa para médico. Então, fica difícil desse jeito, Então, precisamos nós ter conhecimento. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. Nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Isso acontece de vez em quando, claro, Nós já sabemos que essas pessoas assim, que menos esclarecidas, e às vezes a pessoa cai, e eles já acham que é demônio, Nem sempre é demônio. Às vezes é uma doença, epilepsia, que o demônio aproveita também dessa parte para poder, colocar a sua mão em cima, mas são coisas que nós devemos ter cuidado na hora de estar orando e expulsando. Segundo, entender que Jesus é o Senhor, Ele não é servo, Ele cura como quer e aonde quer, de acordo com a sua vontade. Bom, o que nós entendemos com isso? Que Ele não é servo, Ele é Senhor. Nada se foge à sua vontade, tudo passa segundo a sua vontade, Não, até os fios da nossa cabeça, do nosso cabelo, da nossa cabeça, são contados na presença de Deus. Então, nem cai nem um fio da nossa cabeça que não seja contado na presença de Deus. Então, Ele que sabe a hora exata de curar, Ele que sabe a hora exata de libertar, Ele que sabe a hora exata de salvar. O importante para nós é fazermos como Ele manda fazer. E às vezes nós ficamos preocupados, Queremos às vezes fazer de nós mesmos, e às vezes deixamos as coisas para lá assim de qualquer forma.
mas nós precisamos ter cuidado, né, na hora de estarmos fazendo isso, porque muitas das vezes nós corremos em erro gravíssimo, e nós não podemos perder o nosso foco, né? Porque Jesus, ele nos ensinou, né? Diligentemente, se ouvirdes a minha voz, guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade particular ou peculiar dentre todos os povos, né? Êxodo 19:5. Depois de ouvir Deus falar os 10 mandamentos, sua própria testemunha, os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, né? No monte fumegando, os israelitas pediram a Deus e a Moisés: fala, Senhor, por nós, que ouviremos. Mas Deus não fala conosco, para que não morramos. Êxodo 20, verso 19. Deus aceitou o pedido porque o acordo que ele exigia deles que obedecesse às suas instruções reveladas que receberiam, independente de quando e como as recebesse, que fosse de sua boca, da sua palavra, os seus profetas. Daquele momento em diante, seus profetas seriam com voz do Senhor para o povo. Observe que isto é claramente confirmado anos depois. Então Moisés assegurou-lhe: porquanto o Senhor tornou a alegrar-se em ti, para bem como se alegrou os teus pais, quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos na lei, no livro desta lei, porquanto te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno, não encoberto, e tão pouco está longe de ti. Deuteronômio 39, verso 11. Está claro que esta palavra que Moisés ainda representa a voz de Deus. Em outras palavras, o conteúdo da aliança Sinai não se limitava apenas às instruções dadas no Monte Sinai. O pacto com os israelitas de obediência à voz do Senhor inclui obedecer às instruções dadas por Moisés depois de deixar no Monte Sinai, né? Isto é para nossos dias também. Nós estamos encerrando, né? Aqui a conclusão diz: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. 2 Reis 5, 10 e 14. Então, o Senhor Jesus, ele cura mesmo, ele liberta mesmo, ele salva mesmo, mas quando é a sua vontade, na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Que Deus assim nos abençoe, né? E possamos assim entender mais e mais da cura, da libertação, que a primeira coisa é a obediência. Sem obediência e sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.